E o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, do nosso Mengão queridão, está na mira de gigantes do futebol europeu, segundo o jornal AS da Espanha. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, o que pode acontecer, de fato, o Flamengo perder o Ayrton Lucas agora na próxima janela de transferências, quando realmente os clubes europeus vêm com tudo para cima, principalmente agora no mercado sul-americano. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo aqui para vocês. Lembrando que recentemente o Ayrton Lucas já foi alvo de alguns clubes árabes, inclusive o Al Hilal do Jorge Jesus, né, técnico, ex-técnico Flamengo, que hoje comanda a equipe árabe. Vou falar sobre a situação. Vamos falar também sobre o meio-campista Oscar, que está decidido a retornar ao futebol brasileiro, como eu já tinha trazido aqui inicialmente as informações sobre a situação envolvendo Oscar. Vai cumprir o seu contrato, está nos últimos meses de contrato, na verdade, com o Xangai Port da China, e não vai renovar, vai voltar ao Brasil. Essa é a intenção do jogador, retornar ao futebol brasileiro. Inclusive, já tem clubes, além do Flamengo, já tem outro clube interessado na contratação de Oscar. Falando sobre jogo, o Flamengo trouxe uma informação que deixou a torcida bastante preocupada, envolvendo o meio-campista Nicolás de la Cruz e também o volante Alan. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Flamengo e Bangu nesta próxima quinta-feira às 21h30, jogo da 8ª rodada do Campeonato Carioca. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre esse jogo, Flamengo e Bangu, porque amanhã, dependendo de um jogo que acontece hoje, amanhã o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Carioca. É isso mesmo, hoje entra em campo, daqui a pouco logo mais, Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense entram em campo, e caso aconteça aí uma derrota do Fluminense, vitória do Vasco, é claro, né, ou até mesmo um empate, o Flamengo assume a liderança vencendo o Bangu. Em caso de uma vitória do Flamengo vencendo o Bangu, Fluminense empatando ou perdendo, Flamengo vencendo o Bangu nesta próxima quinta-feira, Flamengo assume a liderança do Campeonato Carioca. O elenco do Flamengo, a delegação com o elenco, já viajou rumo a Sergipe, em Aracaju, aonde acontece o jogo nesta próxima quinta-feira no estádio Batistão, em Sergipe. Só que trazemos uma informação agora, que eu posso falar assim para vocês, que deixou aí bastante, né, a torcida preocupada. A torcida do Flamengo ficou preocupada bastante com essa informação que o Flamengo acabou de soltar agora há pouco em relação ao volante Alan e também o meio-campista Nicolás de la Cruz. Com essa informação, o Flamengo soma um total de 4 desfalques para o jogo contra o Bangu. O que antes não vinha acontecendo, vinha até muito bem até agora a última rodada, a 7ª rodada. Flamengo desde o início aí sem desfalque, sem lesão, né? Mas agora já começa a aparecer e começa a deixar a torcida preocupada. Uma vez que o Flamengo não está aí, posso dizer assim, né, bastante focado na janela de transferência. A janela de transferência se fecha agora no próximo dia 7. Tem situação envolvendo o Léo Ortiz, mas o Flamengo não está nem aí, ó, por contratação para o meio de campo. Situação envolvendo o Coronato, que já fechou com o Corinthians. O Flamengo não quis. O Flamengo, se de fato contratar para valer, apenas o Léo Ortiz. E olhe lá. Mas nesse exato momento o Flamengo informou o seguinte, olha só. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta de la Cruz realiza tratamento por conta de dores no ombro e está fora da partida contra o Bangu. O atleta Alan realiza trabalho de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora de jogos pelo período curto de 12 dias. O que era uma expectativa do Tite, com a ausência de Eric Pulgar, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, era colocar Alan no lugar para ser o substituto de Eric Pulgar. Agora o Tite não tem o Eric Pulgar, o Tite não tem o Alan para a posição.
quem o Tite deve escalar, Henrique? O Thiago Maia? Quem vocês acham que o Tite vai escalar? O Thiago Maia está em uma negociação que inclusive avançou com o Internacional. Por outro lado, o Thiago Maia vem treinando separado do elenco. Até o momento, eu vou buscar mais detalhes, mas até o momento a informação ainda não recebemos informações sobre se o Thiago Maia foi relacionado ou não, após agora nessa informação que o Flamengo soltou aí envolvendo Alan. Mas a princípio o Tite vai ter que fazer um feijão com arroz ali no meio de campo. Essa é a verdade. O Tite vai ter que mexer os pauzinhos ali, porque não tem o Eric Pulgar, que está suspenso, não tem o Alan, que está aí se recuperando, fazendo trabalho de carga, trabalho de reequilíbrio muscular, e vai ficar de fora aí por pelo menos 12 dias. O Flamengo não tem o Nico Dela Cruz, que pode ajudar ali no meio de campo, também está fora, cuidando aí do ombro. O Flamengo não tem o lateral esquerdo, Matias Vinha, porque já estava tudo acordado. Matias Vinha viajou, está na Itália, só chega na sexta-feira. Então assim, o Flamengo nesse momento, 4 desfalques para o jogo contra o Bangu. Matias Vinha, Eric Pulgar, Alan e Nicolas Dela Cruz. E quem o técnico Tite realmente vai colocar no lugar de Eric Pulgar? Vocês têm ideia? Deixa aí nos comentários, será que ele vai usar o garoto Vitor Hugo? Possa ser que sim, né? Para um jogo, vamos ver como deve acontecer aí. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola, como a gente já tinha trazido mais cedo a informação envolvendo o meio-campista Oscar, do Xangai Porte da China. O Oscar, na verdade, está nos seus últimos meses de contrato com o clube chinês e já comunicou que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Mas antes, o Oscar já decidiu que vai cumprir o seu contrato atual, que termina em novembro. A gente está em fevereiro, entrando no mês de março, termina em novembro. Contagem regressiva para o contrato de Oscar. Inclusive, seu próximo passo ainda não foi definido, mas a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro até a aposentadoria, com Flamengo e Internacional manifestando interesse em contratá-lo. Então, nação, o que vocês acham sobre a situação envolvendo o nome de Oscar no Flamengo? 32 anos. Eu acredito, sim, que o Oscar ainda joga muita bola, principalmente no futebol sul-americano e principalmente no futebol brasileiro. Eu acredito que o Oscar joga muita bola ainda. Flamengo na última janela do meio do ano, 2023. O Flamengo chegou ainda a procurar o Oscar, mas, né, por conta dos valores, tudo e muito mais, não teve êxito nas negociações. Chegou até a iniciar uma negociação com o Xangai Porte da China. O Oscar veio ao Brasil, passou férias no Brasil, tudo e muito mais, mas depois retornou novamente e foi reintegrado à equipe chinesa. Só que agora o contrato do jogador vai se encerrar, vai ficar livre. E o desejo do atleta, que ainda não está 100% definido, mas já deixou claro a pessoas próximas, que é retornar ao futebol brasileiro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você contrataria Oscar totalmente de graça no final do ano? A partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato. Se caso realmente o Oscar, como estava lá no meio de 2023, com bastante vontade de vir para o Flamengo, ele pode assinar esse pré-contrato com o Flamengo e já deixar firmado. Mas fica à vontade de deixar aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo Ayrton Lucas, que esse o Flamengo tem que ficar de olho. O Flamengo tem que ficar ligado na situação envolvendo Ayrton Lucas, porque a informação que chega diretamente do jornal AS da Espanha é que clubes europeus estão monitorando a situação do lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, para a próxima janela de transferências. A próxima janela de transferências, lá no futebol europeu, é a janela que eles mais movimentam. É a janela que eles preparam, faz aquela reformulação para quando for em julho, já dá o pontapé inicial na temporada deles lá. Temporada 2024, no caso, 2025, que vai do mês de 2024 até o mês de 2025. Nesse exato momento, a temporada lá está no meio da temporada. Em julho acaba a temporada, daí então os clubes começam a se movimentar. E é justamente também nessa janela que a diretoria do Flamengo fica realmente aí, né, na expectativa por oportunidades no mercado, quando os clubes começam a fazer as suas reformulações
lá no futebol europeu. E agora, segundo o jornal AS, é que os scouts de clubes da Itália, do futebol italiano, estão de olho em Ayrton Lucas. Recentemente, o Al Hilal da Arábia Saudita e mais um clube árabe esteve muito próximo, chegou até a fazer proposta por Ayrton Lucas. Um clube árabe chegou a apresentar uma proposta de 20 milhões de euros. O próprio jornal AS também trouxe essa informação, mas o negócio não avançou. Agora, o scout do futebol italiano estão de olho em Ayrton Lucas. Vocês lembram que no meio do ano o Jorge Jesus pediu a contratação de Ayrton Lucas, só que o Flamengo não quis abrir conversas. Quem sabe agora a situação pode ser outra. Se de fato chegar uma proposta bacana e daqui para lá o Flamengo consiga mais um jogador para a posição, pensando, claro, em uma futura venda de Ayrton Lucas, dependendo dos valores, o Flamengo pode fazer negócio. Essa é a verdade. Não é para agora, para o meio do ano. Daqui para o meio do ano vai ter muitas coisas para acontecer. Daqui para o meio do ano tem aí a situação de Alex Sandro da Juventus, também da Itália, que acaba o seu contrato. A informação que temos é que ele não vai renovar. Ou seja, chegaria de graça. O Flamengo liberaria o Ayrton Lucas e trazia o Alex Sandro da Juventus. Temos o Matias Vinha. O que não pode é o Flamengo, nesse exato momento, negociar. Mas o interesse dos clubes europeus é para o meio do ano. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, se de fato chegar uma proposta bacana, acima desses valores, 20 milhões de euros, que dá um total hoje de 106 milhões de reais, você negociaria o lateral esquerdo Ayrton Lucas para o meio do ano? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora o Flamengo tem que ficar de olho. O Flamengo tem que ficar de olho ligado, porque o Flamengo também tem competições importantes para disputar nessa temporada. A Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é esticadaço até o final do ano. Então tem que ficar ligado. Para vender um, tem que ter outro na agulha. E o Flamengo, a gente vê aí que o Flamengo já começa, é só o Campeonato Carioca. O Flamengo já começa a preocupar o título no meio do campo com esses desfalques para o jogo contra o Bangu amanhã. Então vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom dia, agora foi isso, daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Eu quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.